Querida e amada igreja de Jesus Cristo, a paz. Eu quero agradecer esta oportunidade, este convite, embora eu recebi com menos de uma semana. E, sinceramente, estava terminando um livro, trabalhei uma madrugada inteira para poder pensar aqui. E ao chegar aqui tem uma surpresa. Eu tinha 2 temas. Como é que eu vou falar 2 temas em tão pouco tempo? Agora é diferente. Vocês acabaram de ver meninas novas correndo, pulando, gritando. Agora é uma senhora. Aleluia! É uma dama que está aqui. Mas, acima de tudo, serva do Deus vivo. Aleluia! Vou deixar vocês em pé um pouquinho, porque vocês vão ficar sentadas junto comigo. Eu quero dizer para vocês que isto aqui é profético. É profético e eu tenho uma experiência a contar a vocês. Não é uma, não, é muitos. Se vocês dissessem para mim agora, pastora Antonieta, conte só a experiência, e não vamos fazer mais nada, eu emendaria a noite e não terminaria. E glória a Deus por isso. Comecei com 5 anos de idade. Desculpe, mas mulher tem vergonha de dizer idade, mas eu não tenho. Já completei 83. Aleluia! Para quem que ao nascer disseram que não ia viver, estou eu aqui, aleluia! Glória a Deus! Levanta a mão e diz: Senhor, estou aqui. Não me deixe perder a minha porção. O que tu determinasse para mim nesse dia. Amém. Pode sentar. Aleluia, glória a Jesus. Irmãs amadas e queridas, me deram um primeiro tema, me pedindo para falar sobre gerações. Tá bom, eu fui pesquisando, me lembrando de tanta coisa. Mas quando eu cheguei, disseram: não, nós queremos que a senhora fale de batalha espiritual. Mudou completamente. Mas como eu não sou minha, eu tenho um dono e eu confio nele. Eu já preparei a apostila inteirinha para levar para falar para pastores, convenção. Quando eu cheguei, o Senhor disse: fecha. Você vai falar o que eu vou te mandar falar. Deixa isso aí, que vai ser para outro lugar. Então, eu quero dizer para vocês que servo é para servir. Quero, vou querer. Pode botar aqui? Se não vai cair, pode. Então, segura aqui. Então, presta atenção. Como servos de Deus, é como esse copo d'água que está aqui. Bota aqui, filha. Ele não vai reclamar, não. Aonde você colocar, fica. O servo de Deus não reclama.
só diz: eis-me aqui. Usa-me a mim. Diga isso. É a minha mente. É os meus olhos. É os meus ouvidos. É a minha boca. É a minha mão. É todo o meu ser. E 2 pés quebrados. Dá glória a Deus. Aleluia. Vou começar por aqui. Diga comigo: batalha espiritual, é coisa séria. Todos nós, em toda a face da terra, onde tiver um escolhido, está passando por batalha espiritual. Irmãos, é 1 hora por dia, é 24 horas por dia, é dia e noite, é com chuva ou com sol, todos, porque o tempo está fazendo assim, ó. Jesus está dizendo: já estou de pé, só estou esperando a ordem do Pai, para tocar a trombeta e eu pegar o meu povo. Glória a Deus. Mas a batalha espiritual, ela vem na maior diversificação mundial. Satanás não está dormindo. Ele trabalha dia e noite. Eu já tive 4 arrebatamentos. Vou contar só o último para poder entrar em batalha espiritual. Glória a Deus. Eu fui levada por 2 anjos mirim. E fui levada ao local de reunião satânica. E os 2 anjos disseram para mim: nós vamos chegar na porta do local da reunião, mas você não pode botar o pé para dentro. Você vai assistir tudo da porta. Eu disse: está bem. Um à direita, outro à esquerda. E eu vi aquela série de demônios de todo tipo. Uma mesa comprida e Satã sentado na cabeceira. E eu ali quieta, e os 2 anjos tomando conta de mim. Eu vi quando um disse: então, chefe, por que você nos convocou? Aí ele disse: eu preciso da ajuda de todos vocês. Isto, Lúcifer, falando aos que caíram com ele e que foram multiplicados e que está trabalhando em todo o universo. Aí ele disse: eu preciso de todos vocês. Aí um disse: o que você quer? Ele disse: eu tenho que fazer uma coisa e sem vocês eu não vou conseguir. Aí os demônios, tudo curiosos, perguntando a ele: o que tu queres? Ele olhou para eles e disse: quero que vocês me ajudem. Preste atenção a isso. O que é, chefe? Fala. Ele disse: eu quero retardar. Repete essa palavra. A marcha da noiva. Estão entendendo? Por que nós estamos em batalha espiritual? Um dos demônios perguntou para ele: por
por que você está preocupado com isso? Ele disse: eu não quero vazio o lugar onde eu serei lançado. Então eu tenho que impedir a marcha da noiva, que está cada vez mais animada em avançar. Presta atenção a isso, irmãos. Aí ele perguntou: quero a sugestão do que eu devo fazer. Levantou um e disse: aí eu entro no meio deles e faço os líderes se desentenderem. E quando eles começarem a brigar, divide a noiva. Aí a força diminui. Aí o outro disse: eu vou botar espírito de adultério para ser multiplicado no meio deles. Acontece, disse um deles, que eu vou começar, chefe, por aqueles que aquele lá de cima começou. Eu vou pedir um homem aqui de pé. Não vai falar nada, é só para exemplo. Chega aqui, por favor. Alguém teve coragem? Levantou? Está aqui, obrigado. Como é seu nome? Pastor Marcelo. Pastor Marcelo, olha aqui. Sabe o que Satanás fez? Pegou um homem e mostrou. E disse: ele não começou com os homens? Não foi o primeiro que ele criou? Eu vou também trabalhar com eles. Aí um disse assim: como? Os que são homens viril. É mais difícil. Mas os que têm mente fraca, eu vou dar mente de mulher. E vou fazer o seguinte: esses que são fortes, desenvolver um desejo de ajudar os fracos. Quando eles forem consolar os fracos, vai cair na mesma armadilha. Aí um demônio levantou e perguntou: e daí? E daí? A produção de homem vai diminuir. Não vai ter homem para ser pastor. Não vai ter para missionário. Não vai ter para evangelista. Não vai ter para presbítero. Não vai ter para diácono. Aí o outro perguntou assim: mas e as mulheres? Ele disse: eu vou agir da mesma maneira, em sentido contrário. Aí um perguntou: como é que vai ficar? Como é que vai ficar? A noiva não terá força nem para chegar no altar, muito menos para chegar lá. Vocês estão entendendo? E eu estava olhando aquilo e clamando o sangue de Jesus. De repente, este demônio levantou e disse: eu vou correr a face da terra e um a um eu vou tentar. Mas tem um grupo que não vai cair. Esse é o grupo perigoso, porque é o que vai sustentar o que aquele determinou, referindo-se a Deus. Aí um deles disse assim: como vamos fazer? Ele disse: começar a agir imediatamente. Endurece os corações que não estão entre eles. E os que estão entre eles, faça-os pecar, para que não chegue lá.
Aí o Espírito Santo me disse: essa é a matéria que eu te botei para ensinar. Batalha espiritual é coisa séria. Obrigada, querido. Deus te abençoe. Irmãos amados, aleluia, aleluia. Eu nunca chegaria a uma compreensão dessa, porque eu venho de uma família beata, católica, terrível. Barra Mansa não tinha igreja. O padre fazia tudo na fazenda do meu avô. E quando eu nasci, disseram: a mãe está com febre, tifo, não tem cura, vai morrer a mãe e a criança. Eu sou a segunda de uma família que gerou 18. Vocês estão entendendo? Me tiraram imediatamente, me levaram para a casa da minha tia, para que eu não fosse contaminada com a doença que estava na minha mãe e desenganada. E meu pai foi para a porta da fazenda, cruzou o braço chorando, porque viu que a mulher estava morrendo. Mas, irmãos, aonde tiver um servo do Deus vivo, um justo, a cidade não perece. Aleluia! Passou um irmão pastor da Assembleia de Deus de Madureira, que dirigia a Assembleia de Deus em Volta Redonda e em Barra Mansa, do outro lado do Rio Paraíba. Ele passou e viu meu pai chorando. Quando ele chegou adiante, o Espírito Santo disse: volta lá naquele homem e fala a minha palavra para ele. Ele chegou e disse para o meu pai: bom dia. Papai levantou os olhos com as lágrimas descendo e disse: bom dia. E o servo de Deus não falou muito não, irmãos. Chegou e disse: amigo, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vim te dizer que eu conheço um que salva, cura, liberta, dá vitória e pode resolver qualquer problema. Basta crer. Aí ele olhou para o pastor e disse: repete isso, porque eu não entendo nada disso que você está falando. E o pastor repetiu. Ele disse: eu estou com a minha mulher morrendo e minha filhinha não sei se vai viver. Eu não entendo do que você está dizendo, mas abriu a porta da porteira e disse: entra, se você pode fazer alguma coisa, faça. Quando chegou no quarto, minha mãe estava morta. Ele foi ver o pulso, coração, olho. Aí levantou, olhou para o meu pai e disse: eu esqueci de te dizer que esse de quem eu estou falando também ressuscita mortos. Aleluia! Você crê? Ele olhou e disse: está aí. Se você pode fazer alguma coisa, faça. O pastor dobrou o joelho do lado do defunto e fez uma oração que está escrito na minha autobiografia. Glória a Deus. Ele disse: Deus, esta mulher, cujo espírito está chegando na tua presença, não teve oportunidade nem de te aceitar e nem de te rejeitar,
porque não lhe falaram de Cristo. Dá oportunidade a ela. Devolve a vida dela. Estendeu a mão assim e disse: devolve a vida dela. Ou para ela te aceitar, ou para ela te rejeitar. Irmãos, a pestana dela começou a bater. Ele chegou e botou a mão sobre a cabeça dela e disse: espírito de vida, volta, em nome de Jesus. A minha mãe abriu os olhos e ele olhou para ela e disse: diga glória a Deus. Ela estava morta. Ele disse: glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo saiu assim tudo. De repente começou a falar em línguas estranhas. Foi batizada com o Espírito Santo. Meu pai, que não entendia nada, começou a gritar. Aquele pastor levantou e disse: homem, dá glória a Deus. Deus acaba de devolver a vida da tua mulher. Aleluia. Ele queria dar glória a Deus, não sabia. Mas Jesus o salvou. Aleluia. Quando ele acabou de orar, porque meu pai começou a gritar, a fazenda muito grande. Meu avô tinha mania de cada filho que casasse, ele construía 3 cômodos para não se afastar. Então, gritos do meu pai chorando, veio todo mundo. Aí ele perguntou: cadê a neném? Aí a minha tia me trouxe. Aí ele me pegou assim no colo e disse: é essa neném que disseram que não vai viver? Olhou para o meu pai e disse: cuida muito dessa criança, porque ela vai ser um instrumento na mão de Deus. E vai ter vida longa. Aleluia. 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 Irmãos, não vou dizer que eu não morri, porque eu estou aqui. Vocês estão me vendo. Aleluia. Foi uma guerra dentro da cidade. Fechou o local de Satanás, aonde o padre ia dizer missa, fazer ladainha, fazer tudo. E meu avô ficou revoltado. Mandou meu pai arranjar uma casa fora e sair com a família. E ele saiu. E meu avô proibiu toda a família a falar sobre essa religião que meu pai tinha aceitado. Não importa não. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi rachar lenha e amaldiçoando o pastor e a igreja que meu pai foi. Quando ele estava fazendo isso, o machado soltou do cabo e pum, bateu no estômago dele. Aí ele gritou. A família foi toda para perto dele. Ele disse: pequei, eu vou morrer, pequei. Chamo Rosa, que o meu pai Antônio Rosa Júnior era chamado de Rosa, chama ele. Meu pai falou para ele, e o Senhor disse: vou recolher agora. E recolheu.
Mas o meu pai ficou firme. Auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Aleluia! Aleluia! Mas uma coisa muito importante. Olha, irmão, não tem noção de hora. Não me falaram a hora, então pronto. Glória a Deus. Presta atenção a isso. Irmãos, aleluia. Eu comecei a crescer e ter visão. Eu via quando Satanás entrava na fazenda, quando ele ia no quarto de estoque de mercadoria, quando ele chegava na nossa casa e virava as comidas da panela. Eu gritava: mãe, olha ali, vai virar a panela, vai virar a panela. E pum, virava. Eu comecei a ver quando ele agia nos animais no campo. Aleluia. Mas o Senhor arrancou meu pai daquele lugar, trouxe para o Rio de Janeiro. A pessoa que nos evangelizou foi o pastor Antônio Machado, da Assembleia de Deus de Madureira. Eu cresci até certa idade em Madureira. Eu aprendi. Vou dar um testemunho de um domingo, sentada ao lado da pastora Zélia Macalão, e o pastor Paulo Leivas Macalão no púlpito pregando. Ele pregou: Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. Se uma criança buscar o Senhor, Deus responde. Falou sobre o leproso, que a menina pregou, ele obedeceu, deu 7 mergulhos e saiu curado. Falou sobre mulheres que Deus usou. E foi falando sobre os meninos que foram escravos, como aquela menina. Falou do Deus que entrou dentro da fornalha, que eles, em vez de verem 3, viam 4. Um que andava para lá e para cá. E vou dizer uma coisa para vocês. E a ordem para mim foi essa: fala que batalha espiritual é coisa séria. Eu aprendi. Todos aqui, todos, não precisa dizer sim ou não, de um jeito ou de outro, está passando por uma batalha espiritual. Mas esse Deus está aqui. Seja qual for a tua causa, não tem batalha travada. Se você orar, tem vitória garantida para aquele que tem relacionamento com Deus. Quando eu estava com 5 anos, meu pai adoeceu. E a mensagem do pastor Paulo ficou aqui na minha cabeça. Chegou no domingo, meus irmãos brincando na sala, minha mãe na cozinha fazendo a janta, e eu em pé na porta do quarto, vendo meu pai gemendo na cama. E eu fiquei olhando, e a palavra do pastor: até uma criança, se orar a Deus com fé, Ele responde. Aí eu disse: até uma criança. Eu sou uma criança. Eu vou orar para o papai. Jesus vai curar papai. 5 anos de idade. Mas de repente eu vi uma mão escrevendo no chão. E tinha 15 dias
porque eu tinha sido matriculada para começar a ser alfabetizada. Estava aprendendo a pegar o lápis e cobrir A, E, I, O, U. Só isso. Eu corri na minha bolsinha, peguei um pedacinho de giz para cobrir o que aquela mão estava escrevendo no chão do quarto. Mas eu fui na cozinha. Mamãe estava temperando arroz. E eu peguei pela saia dela. Mãe, vem cá, mãe, vem cá. Peraí, filhinha, que eu vou botar o arroz no fogo. Mãe, agora, mãe, tira essa panela do fogo, vem aqui. E comecei a puxá-la pela saia. Eu digo, vem ver uma coisa. Quando chegou no quarto, olha ali. E ela viu a mão escrevendo. Mas minha mãe era semi-analfabeta. Porque se tivesse um outro entendimento, pegaria um papel, um lápis, uma caneta e copiaria o que estava sendo escrito. E não fez. E quando a mão parou de escrever, eu quis cobrir as letras com giz. Com essa mão eu ia devagarzinho cobrindo. E sem querer, com a outra mão e a sainha, apagava. Não deu para saber o que foi escrito. Mas eu olhei para a mamãe e disse, Jesus vai curar papai agora. Ela olhou para mim, vai filho, vai. Eu vou orar por ele. Mas eu cheguei na beirinha da cama, as minhas mãos não alcançavam a cabeça dele. Aí eu puxei um caixotinho, subi e me joguei. Botei as duas mãos na cabeça dele. E estou orando, e a mamãe em pé olhando. De repente eu vi as minhas mãos molhadas. E meu pai abriu os olhos, olhou para ela e disse, Edith, pega um pijama que eu vou tomar um banho. Estou todo molhado. O suor veio e rompeu. E ele foi curado. Aleluia. Vou parar aqui, porque senão eu vou longe. Me pediram para falar sobre experiência de geração. Não dá, irmãos. Vou falar só um pouquinho. Esse pouquinho que eu vou falar para vocês, Deus vai esclarecer. Aleluia. Aleluia. Eu comecei a trabalhar na igreja com menos de 7 anos, como se fosse uma diaconisa. Meu pai ia para a reunião de obreiro, no salão que o pastor tinha extra, e eu entrava dentro da igreja e eu começava a arrumar os bancos, as cadeiras, o púlpito, botar a toalha, trazer a sacola de oferta, fazer tudo que Deus mandava. Aleluia. E eu cresci assim. Com 14 anos, criei o departamento infantil da igreja. Com 17 anos, assumi o círculo de oração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantas jovens solteiras estão aqui hoje? Levanta a mão. Levanta aí. Quantas viúvas querendo casar? Levanta a mão. Olha aí que turma. Vocês não podem imaginar a experiência que eu tenho nisso. A minha classe de jovens, moças, eram mais de 100 alunas. Tudo solteira. Ficava na galeria. E da galeria nós vimos a classe de homens. Meia dúzia de homens. E numa lição que eu estava ensinando com o título, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Uma aluna disse para mim: professora, dá licença. Eu disse: pois não. Ela disse: isso que a senhora está ensinando, olha para nós e diga o que temos que fazer. Olha para a classe dos rapazes, meia dúzia de gatos pingados. Olha para a nossa classe, cheio de moças formadas, preparadas, umas fazendo ginásio, os outros um científico, outras já estão na faculdade. Como vai ser se a nossa igreja é tão rígida? Não vai dar para mim falar sobre isso. Vocês querem geração em geração? Quantas gerações têm passado? Como vai ser conosco? Eu disse: domingo que vem eu dou a resposta. E orei a semana inteira de madrugada. E Deus só foi falar comigo do sábado para o domingo. E tem mais. Até a classe de adolescente não quis ficar lá. Pediu licença à professora, foram tudo para a minha classe, porque queria saber qual é a resposta que eu ia dar para elas. Sabe o que Deus falou comigo? Reúne as flores da minha casa, cuida delas, abre uma classe de ensinamento, de evangelismo para elas. E eu abri. Pede permissão ao pastor, que não pode fazer nada sem a permissão do nosso líder. Eu disse para ele: o senhor me permite fazer uma classe extra para treinar as solteiras da nossa igreja? Ele disse: sim. O que você quer fazer? Eu quero que o senhor mande 2 homens de confiança para nos acompanhar. Eles não precisam ficar assustados. Eles só estarão para que os de fora vejam que mulher crente tem dono. Nós não somos igual cachorro de rua, que todo mundo enxota e bate. Eles vão ficar em pé, mas todo o trabalho será feito pelas moças. Eu peguei as que tocavam, cantavam, coral, tudo. Ensinei, orei com elas, fiz elas prometerem que não ia namorar ninguém enquanto não víssemos fruto do Espírito naquela vida. Fomos para o primeiro ar livre, estou reduzindo tudo, em frente ao parque. Mas antes eu fiz todo mundo se pentear bonitinho, se vestir direitinho, levei blusas e saia. Se eu visse que a roupa estava feia, troca essa roupa. E vamos todas bonitinhas, não vai de chinelo também. Quando começamos o trabalho, o parque lá e o ar livre aqui. Irmãos, naquela hora, aqueles rapazes começaram a vir. Mão no bolso. Todos observando. A mulher não é fácil não, hein? Aleluia. Olha, irmão, se encheu de jovem. Quando eu fiz o apelo, 9 aceitou a Jesus. Os mais bonitos. E eu fiquei escutando, titi daqui, titi dali. Eu disse, Aí elas sabiam por que eu estava fazendo isso. Elas olhavam e diziam, aquele ali dá certinho com aquela. Aquele ali dá certinho com aquela. Elas já estavam determinando. Mas eu deixei as mães na igreja, fazendo um lanche. Peguei as 2 sapecas da classe,
enchi a mão de folheto e disse: olha, convida todos essa rapaziada que está no parque aí à volta para nos acompanhar, que nós temos um lanche gratuito para eles. E as irmãs fizeram o lanche. Levei, o pastor foi, ficou conhecendo. Resumindo, Jesus salvou mais 10 à noite. Irmãos, chegou dia de ter 3 casamentos. Todas casaram. Aleluia! Aleluia!